Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Talk About Something. Eu sou Dandy Souza e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre um livro chamado Vinícius no Mundo dos Toalhas Brancas. Simplesmente encontrei a versão brasileira de Sex and the City, só que dentro do universo LGBT. E por que eu digo isso? Simplesmente o autor Rafael Farias Teixeira, que inclusive vai estar aparecendo aqui ao lado, ele convida o leitor a mergulhar profundamente na mente psicológica do protagonista, onde iremos nos deparar com as suas situações de conflitos pessoais, as suas insatisfações profissionais e acompanharmos um pouco mais essa fase de descoberta, de autodescobrimento. E por que ele usa o termo toalhas brancas? Isso simplesmente é uma metáfora utilizada comparando com os frequentadores de sauna gay, que logo no primeiro capítulo ele já deixa especificado que no mundo gay existem as pessoas que frequentam as saunas gays, que é para justamente ter aqueles encontros casuais, algo não muito aprofundado. Inclusive ele diz que é muito comum o ser humano frequentar certos lugares que lhe dão prazer, que fazem esquecer um pouco dos seus problemas e considere aquilo uma válvula de escape. Inclusive no segundo parágrafo ele deixa uma introdução bastante interessante que eu vou estar lendo aqui para você. Ele fala o seguinte: mais do que uma caixa cheia de vapor, uma sauna pode ser uma casa de prazer para o homem gay. Isso porque a sauna do homem heterossexual se chama puteiro. A da mulher homossexual se chama bar com shows de cover da Ana Carolina. E a da mulher heterossexual se chama pote de sorvete com filme de Ryan Gosling. Essa definição pode parecer um pouco preconceituosa, estereotipada, mas na realidade ela serve mais para mostrar que é comum o ser humano procurar meios, válvulas de escape para poder esquecer os seus problemas e, ao invés de poder dissecá-lo, desenvolver estratégias, porém a gente vai tratar desse assunto específico nos principais assuntos abordados do livro. Tudo bem? Bom, o livro vai contar a história de Vinícius, um jornalista novo que está insatisfeito com a sua carreira atual. Tudo isso se deve porque a antiga revista em que ele trabalhava como jornalista cultural fechou e ele foi realocado para uma outra revista direcionada ao público masculino, que cuidava de matérias sobre futebol, carro e mulheres. E ao invés de ele considerar essa mudança um fator positivo, que agregasse valores, que permitisse seu crescimento profissional e até mesmo que permitisse ele enxergar algo que ele gostaria de fazer no futuro e considerar esse momento passageiro, não, ele simplesmente caiu no mundo do comodismo. E ele utilizava válvulas de escape, como a sua ida à sauna gay, onde ele extravasava seu estresse, esquecia os seus problemas e até mesmo um pouco dele. E outro momento quando ele fazia uma torta de maçã e aquele doce representava o momento que ele estava num estado emocional baixo, sua autoestima estava baixa. Então eram dois fatores que ele utilizava como válvula de escape para ele poder empurrar com a barriga a sua situação atual. Só que essa revista ao qual ele foi realocado, havia muitas matérias que eram estudo de caso, ao qual o jornalista precisa vivenciar todo o processo para poder escrevê-la. Então ele teve oportunidade de conhecer outras pessoas que estavam tentando mostrar que ele poderia ver a vida com uma outra perspectiva. Só que assim mesmo ele não conseguia enxergar. Só que por incrível que pareça, ele só passa a ter noção o quanto esta atitude está sendo prejudicial à sua vida quando ele passa por uma determinada situação que é bastante delicada e até mesmo forte. Eu não vou comentar sobre ela aqui, até mesmo para não entrar na zona proibida de spoilers. Mas a única coisa que eu posso comentar aqui é que conforme a história vai avançando, vamos acompanhando essa trajetória de reflexões, de autoconhecimento e até mesmo de reforma íntima. E é partindo dessa premissa das reflexões de Vinícius que vamos passar para a nossa segunda fase da análise do livro, que é os principais assuntos abordados no livro. E o primeiro deles trata da questão do comodismo. Como eu falei anteriormente, Vinícius utiliza a metáfora dos toalhas brancas, considerando os frequentadores de sauna gay, por considerar que o perfil de um indivíduo que caiu no conformismo, que tem medo de realizar mudanças, que não quer ter algo aprofundado, e está conformado com aquela situação atual, mesmo passando por problemas, então é preferível camuflá-lo utilizando válvulas de escape que permitam ele esquecer esse problema. E aí vamos passar para o nosso segundo assunto abordado, que é a questão de encarar os problemas. Vinícius deixa bem claro, conforme a sua história vai avançando e suas reflexões, que mascarar um problema, camuflar,
tem suas consequências devastadoras, porque quando você não resolve, você não encara, você não disseca esse problema, ele vai crescendo cada vez mais até o momento que você não consegue controlar. E isso vai causar um efeito devastador para o indivíduo e até mesmo abalar o seu psicológico. E é aí que passamos para o nosso terceiro assunto, que é a reforma íntima. Quando Vinícius passa por aquela situação meio complicada e delicada, que eu não vou comentar aqui, Vinícius percebe que é hora de mudar. Então, como é que ele faz isso? Ele passa a refletir em todos os seus erros, em todos os seus passos, e consegue enxergar que ele se via como vítima, que na realidade ele nunca deu esse primeiro passo. Então é a partir daí que ele começa a desenvolver estratégias e planos de ações para ele não cair no mesmo erro e não ficar estagnado e não morrer como um toalha branca. E ele começa a tomar conhecimento que é regra da vida a pessoa procurar o seu crescimento pessoal e profissional, desde que não pise em outras pessoas, que aí já entra na questão do quarto assunto abordado, que é o altruísmo, você se colocar no lugar das pessoas. Lembra que eu falei que a revista que ele trabalhava proporcionou ele conhecer várias pessoas que mostrassem essas perspectivas? Também existiram pessoas que ele interpretava como se estivessem prejudicando ou julgando, como a sua irmã, a sua melhor amiga que ele dividia o apartamento e até mesmo o seu antigo colega de trabalho. Só que esse momento delicado e complicado que ele passou foi justamente essas pessoas que ele achava que queriam o seu mal estavam ali presentes para ajudá-lo a se reerguer na vida, a conseguir o seu propósito e conseguir essa reforma íntima. Então foi um fator bastante importante que contribuiu bastante e fez ele reconhecer que é regra da vida, o homem nasceu para viver em sociedade, então você precisa ser altruísta em todas as suas atitudes, ou seja, você se colocar no lugar da outra pessoa antes de agir. E por último, o assunto abordado aqui é a questão de sonhos, você ter sonhos. Não aqueles sonhos idealizados que são divulgados nos contos de fadas, mas você ter sonhos objetivos do que você quer na sua carreira, da sua vida. De repente você reconhece que você não queria trabalhar na área de administração, mas queria trabalhar na área judicial, na área de direito. Então, por que não fazer um curso de direito, correr atrás desse sonho? Vai ser um caminho longo, 5 anos? Com certeza. Então, mas você vai trilhar esse caminho, vai passar por essas dificuldades, você vai trilhar um caminho de pedras, mas quando chegar no final, você vai olhar para trás e vai ver que todos esses caminhos percorridos que você enfrentou e sem medo, com foco, você vai sentir esse gosto da vitória, porque isso está sendo um mérito totalmente seu, você que correu atrás, percorreu por tudo isso, e Vinícius considera o sonho como algo importante para o crescimento pessoal. E depois que nós vimos a sinopse e os principais assuntos abordados no livro, agora vamos às minhas impressões. Por incrível que pareça, Vinícius, no Mundo dos Toalhas Brancas, é um livro que é carregado de sensibilidade e sinceridade. O autor Rafael Farias Teixeira, ele tem uma narrativa muito boa e bastante envolvente e faz com que o leitor exerça o papel da consciência do protagonista. Você acaba se envolvendo de uma forma tremenda, que você se aborrece, você fica alegre, você vibra pelo personagem principal e você acaba fazendo uma autoanálise e identificando algumas coisas em certos personagens, em certas atitudes e que, por incrível que pareça, acaba permitindo você a fazer reflexões e desenvolver o seu discernimento. Inclusive, me conte nos comentários aqui embaixo qual foi a sua experiência após ler Vinícius no Mundo dos Toalhas Brancas. Me conte o que você achou, se você teve uma experiência boa e até mesmo comente alguma coisa que eu não mencionei aqui. Fique à vontade, o espaço é nosso. Ah, e lembrando que para adquirir esse livro só tem disponível por enquanto no site da Amazon. Então eu vou deixar o link disponível aqui embaixo na descrição, tudo bem? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Assim você vai estar ajudando na divulgação e contribuindo para o crescimento do canal. Me siga também nas redes sociais, os links estão aparecendo aqui embaixo. Pode me chamar que nós vamos conversar. Bem, eu vou ficando por aqui, fique bem, um grande beijo e tchau!